A história da dança. Dançar basta querer, é só começar. A dança é uma das expressões artísticas mais antigas. Na pré-história, dançava-se pela vida, pela sobrevivência. O homem evoluiu e a dança obteve características sagradas. Os gestos eram místicos e acompanhavam rituais. Na Grécia Antiga, a dança ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo. Já na Idade Média, se tornou profana, ressurgindo no Renascimento. A dança tem história, e essa história acompanha a evolução das artes visuais, da música e do teatro. A dança nasceu com os primeiros seres humanos. Através do movimento do corpo, da batida do coração, do caminhar, os seres humanos criaram a dança como forma de expressão. Por meio das pinturas encontradas nas cavernas, sabemos que homens e mulheres já dançavam desde a pré-história. A dança é uma expressão artística que usa o corpo como um instrumento. Assim como o pintor utiliza pincéis e telas para criar seus quadros, o bailarino serve-se do corpo. Presente em todos os povos e culturas, a dança pode ser executada em grupo, duplas ou solos. Pela dança se expressa a alegria, a tristeza, o amor e todos os sentimentos humanos.
gravata franciscana, bota singelo. Ih, bonito, tudo certo. A origem e evolução da dança. Dança primitiva. Chamamos dança primitiva aquela que surge de maneira espontânea e é praticada por uma comunidade. Geralmente é uma dança usada para celebrar um ritual específico, como as colheitas ou a chegada de uma estação do ano. Nas culturas indígenas, a dança é usada em festas ou a fim de se preparar para uma guerra. Também é utilizada nos rituais de passagem, como o início da vida adulta. Danças milenares. Nas civilizações antigas, como a egípcia ou a mesopotâmica, a dança tinha um caráter sagrado, sendo mais uma forma de honrar os deuses. Esse tipo de dança sobrevive até hoje em países como a Índia e Japão. Na Grécia Antiga, a dança também tinha um caráter ritual, sendo usada nos cultos aos deuses, e uma das danças mais descritas na antiguidade era aquela que se usava para as festas do Minotauro, ou do deus do vinho, Baco. Dança na Europa Ocidental. Com a expansão do cristianismo na Europa, a dança perde seu caráter sagrado. A moral do cristianismo colocava o corpo como fonte do pecado e, assim, precisava ser controlado. Por isso, ao contrário das outras artes, a dança não entra nas igrejas e se restringe às festas populares e às celebrações nos castelos. Basicamente, podemos diferenciar dois tipos de dança na Idade Média: em pares, em rodas ou formando cadeias. Será esse tipo de baile que dará origem às danças cortesãs e, mais tarde, ao balé, como o entendemos hoje. Dança no Renascimento. A dança no Renascimento começa a ganhar status de arte, com manuais, professores especializados e, sobretudo, pessoas que se dedicam a estudá-la. Foi na Itália que a palavra balletto surgiu, através do casamento da princesa florentina Maria de Médici com o rei da França, Henrique IV. Esse tipo de dança chegou à França. Maria de Médici introduziu o balletto na corte francesa. Ali, a palavra se transformaria em balé e ganharia destaque na arte como um todo. Posteriormente, na corte do rei Luís XIV, começavam os primeiros bailes dramatizados, com coreografias, figurinos e que narravam uma história com início, meio e fim. É importante destacar que este rei usou o balé para afirmar sua figura de monarca absolutista. Na corte do rei Sol, destaca-se o compositor Jean-Baptiste Lully, que escreveu música para as coreografias e diretor da Academia Real de Música. Saber dançar tornou-se fundamental na educação dos nobres. As danças mais conhecidas eram o minueto, a gavote, a zarabanda, a alamande e a ginga. No final do século XVIII, na Áustria e no Império Alemão, surge a valsa.
Inicialmente, a dança causa escândalo, pois é a primeira vez que os casais dançam abraçados de frente para o outro. Esse ritmo vai se espalhar por toda a Europa e chega ao Brasil com a vinda da corte portuguesa. Até hoje, a valsa está presente nos bailes de debutantes e casamentos. Dança no romantismo. No século XIX, com o surgimento do movimento artístico romântico, o balé se consolida como forma de expressão artística. Com a ascensão da burguesia e a construção dos grandes teatros, o balé deixa os salões dos palácios para se tornar um espetáculo. Também na ópera, outra manifestação artística de peso nessa época, era praticamente obrigatório incluir um número de dança. No entanto, será na corte russa que o balé alcançará o auge da criação artística. O compositor Tchaikovsky, autor de obras como O Lago dos Cisnes e O Quebra-Nozes, marcou a criação dos balés românticos. No final do século XIX, as antigas colônias americanas começaram a criar sua própria reinterpretação da música e da dança europeia. Desta maneira, surge o canto gospel nos Estados Unidos, o choro e o samba no Brasil e o tango na Argentina e no Uruguai. Dança moderna. A dança moderna será a ruptura do balé clássico, promovida na virada do século XIX para o século XX. Com o crescimento das cidades e da expansão das indústrias, parte da sociedade já não se identificava com aquele tipo de espetáculo do balé clássico. Surgem nomes como Isadora Duncan, uma das primeiras a romper com os movimentos rígidos, os figurinos de tutus e os cenários grandiosos. Isadora Duncan preferia roupas simples, dispensava cenários e dançava descalça. Sua obra abriu várias possibilidades para as novas linguagens na dança contemporânea. Dança contemporânea. Denomina-se dança contemporânea toda aquela criada a partir da década de 60 do século XX. Continuando as experimentações da dança moderna, os criadores contemporâneos misturam teatro e dança e acabam com a figura do solista e proporcionam maior igualdade entre o homem e a mulher no palco. Há grupos que, inclusive, chegam a dispensar a música em suas coreografias. A busca de novas linguagens é fundamental para a dança contemporânea. A história da dança no Brasil. A dança no Brasil é o resultado da fusão entre os costumes indígenas, africanos e portugueses. A maneira de movimentar dos indígenas e africanos era bem diferente daquela que os europeus conheciam. Os africanos escravizados dançavam para honrar seus orixás, e aquela forma de mover o corpo escandalizava os portugueses. Um dos bailados criados no século XIX pelos negros escravizados foi a umbigada. Esta consistia na aproximação de um casal com maneios do corpo até tocarem levemente o quadril.
Outra dança elaborada no Brasil foi o machixe. Neste baile, os casais se abraçavam e davam pequenos saltos. Este foi um gênero popular que conquistou compositores como Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga. No Nordeste brasileiro, uma das danças mais destacadas é o frevo. Este se caracteriza por uma fusão entre a marcha, o machixe e passos da capoeira. Assim, terminamos a aula de hoje. Até breve.